No ano de 1987 eu estava para completar 20 anos. Nasci em julho de 1967. Meu pai na época tinha 47 anos, minha mãe 43. Éramos uma família de 6 pessoas no total: pai, mãe, eu, 2 irmãs, sendo uma mais velha com 23 anos, e um irmão na época com 15 anos que era o caçula. Meu pai sempre gostou de sítios, chácaras, esses lugares de mato, para morar, pois sempre morou com seus pais, em roças. Esse costume ele puxou de meu avô. Ele não gostava de cidade, o negócio dele era mato. Nós já estamos acostumados a morar em locais assim. Tinha mais liberdade, mais espaço, um ar mais puro. Um dia no mês de agosto, meu pai recebeu um dinheiro, ajuntou com algumas economias, vendeu algumas coisas e comprou uma chácara em outra cidade. De momento ninguém dos irmãos ficaram contentes, pois ali estavam seus amigos, ali viveram até os dias atuais, ali construíram raízes e não iria ser fácil se acostumar em outro lugar, mas ficamos quietos e não questionamos meu pai. Bom, passou aquela semana, e mais ou menos uns 4 dias, até que chegou o dia de nos mudar para nossa nova moradia. Ao chegar no local da nova casa, notei que era muito bonito o sítio, muito mato em volta. As poucas chácaras que tinha eram umas afastadas das outras, era gostoso o lugar. Chegamos na chácara, o portão de 2 folhas, para abrir, era de madeira, mas adiante dava para ver a casa. A casa era grande, não era muito bonita, mas bem era grande. A casa era de frente ao portão, tinha uma veneziana ao invés de vidro. Na lateral direita tinha a porta da sala, no fundo um vitral grande, com uma porta ao lado. Ali era a cozinha, tinha 3 quartos e um banheiro somente, mas era muito espaçosa a casa, cômodos grandes, e no fundo tinha mais um quartinho. No quintal tinha uns pés de mandioca, um galinheiro que não era muito grande, e umas madeiras amontoadas. Na lateral da casa direita uns pés de frutas, e mais à frente uma horta, não grande coisa também. Era muito bonito o lugar. Chegamos por volta das 11 da manhã, e já vieram alguns vizinhos curiosos para ver quem é que estava se mudando. O tempo foi passando, logo todo mundo se conhecia. Arrumei um trabalho a uns 600 metros de casa, trabalhava como caseiro, cuidava de uma chácara mantendo-a limpa, e os donos só vinham no final de semana. A 100 metros do meu trabalho tinha um bar, um barzinho bem humilde, mas vivia com bastante pessoas ali, que se reuniam toda santa tarde. Não falhava, os encontros pareciam ser combinados, todo dia estavam ali. Se passaram uns 8 meses, no mês de abril foi quando conheci uma linda moça. Estava eu no bar, ela entrou para comprar alguma coisa que não me lembro o que era. Assim que a vi foi paixão à primeira vista. Fiquei olhando para ela, e ela me devolveu o olhar com um lindo sorriso. Passando algum tempo começamos a namorar, e hoje ela é minha atual esposa. Ela morava a uns 150 metros do bar, com seu pai, sua mãe e um irmão. Na época ela tinha 19 anos, seus pais eram uns amores de pessoas, muito bons e me adoravam. Seu pai era um homem muito sério, não gostava de mentiras e de ficar em portas de bar. Tomava suas pingas ali dentro de sua casa, com acompanhamento de um belo cigarro de palha. Sua mãe, pelo contrário, muito sorridente, espontânea, falava até com os cachorros da vizinhança, e assim foram se passando os meses, tudo tranquilo, tudo normal. Mas as coisas começaram a ficar estranhas mesmo, quando um caseiro chegou para tomar conta em uma chácara vizinha à nossa. Um novo caseiro e sua esposa, e 2 meninas que eram gêmeas, tinham por volta de 9 anos de idade. Eles não eram muito de conversa não, estavam de cara fechada o tempo todo.
A esposa dele ainda dava bom dia algumas vezes, mas ele era quase que impossível, não encarava as pessoas, sempre de cabeça baixa, ele olhava as pessoas por baixo, usava um chapéu preto tipo de camurça. Ele era um homem muito feio, ele era alto, magro, cabelos cacheados longos, o queixo era fino, tinha uma barba muito preta, e as mãos dele era desproporcional ao resto do corpo. Tinha pelos nas orelhas por poucas vezes que vi, notei que suas sobrancelhas também eram grossas, quase se encontrando uma com a outra, andava sempre de camisa de manga comprida, de calça e chinelo no pé. Como era sempre de costume, eu saía do trabalho e ia no bar conversar um pouco, e já aproveitava para passar na casa de meu sogro conversar um pouco e ver minha namorada. Em uma noite, era um final de semana, fiquei bebendo e conversando com meu sogro, e esqueci totalmente do tempo. Quando fui ver as horas já eram 11 e pouco da noite. Minha sogra disse para mim dormir ali, pois tinha um sofá na sala que puxava e virava uma espécie de cama. Tentei recusar, mas meu sogro, que já estava meio alcoolizado, não deixou eu nem terminar de falar. E já foi mandando sua esposa arrumar o lugar para mim. Por fim acabei aceitando seu pedido. Por volta da 1h30 da manhã, escutei um barulho que vinha dos fundos da chácara de meu sogro. Não dei muita importância, tentei pegar no sono novamente, ouvi uma espécie de urro misturados com gritos. Aquilo parecia ter gritado do meu lado, encostado no meu ouvido. Eu dei um pulo só do sofá e fui para os fundos onde se encontrava a cozinha. Tinha um vitral grande ali. Para minha surpresa, meu sogro já estava ali, pois ouviu o barulho também. Olhamos pelo vidro da cozinha e meu sogro disse ter visto um vulto negro muito alto, que ao perceber que estava sendo observado saiu correndo mato adentro. Confesso que não consegui ver nada, só escutei o barulho daquilo correndo para o mato. Ao olhar para trás vi minha sogra e minha namorada no corredor, elas também ouviram aqueles gritos. Agora estava todo mundo apavorado, não dormiu ninguém aquela noite. O dia amanheceu. E eu e meu sogro fomos no fundo do quintal ver se tinha alguma coisa diferente que nos desse alguma pista do que ouvimos aquela noite. Mas não encontramos nada diferente, somente um monte de terra mexida e alguns galhos quebrados. Voltamos para a frente da casa, ficamos ali conversando sobre o ocorrido, me despedi e fui embora para minha casa. Ao passar no bar, o assunto ficou ainda mais estranho. O dono do bar e alguns que por ali se encontravam, cada um tinha uma história para contar. Mas o que me chamou mais a atenção foi de um senhor que estava sentado do lado do balcão. Ele dizia que um maldito animal preto atacou a chácara dele, matou 3 galinhas e feriu seu cachorro, que ficou com uma das orelhas penduradas. E por pirraça fez uma bagunça tremenda nas plantações, pisoteando e rolando em cima das verduras, e que chegou a ver aquele bicho e que aquele maldito era um lobisomem. Eu cheguei a ficar com as pernas bambas. Um outro senhor ali perguntou a ele: lobisomem? Isso não existe, homem. Existe sim, disse o senhor nervoso. Aquilo era um maldito lobisomem. Eu vi com os meus próprios olhos. O cheiro daquele monstro estava ainda impregnado nas verduras, um fedor de podre, de carniça. Eu ali escutando tudo aquilo não disse uma palavra sequer, saí de mansinho e fui embora para minha casa. Ao chegar em casa, minha mãe estava desesperada, por não ter notícias minhas. Acalmei ela e disse que tinha pousado na casa da minha namorada. Meu pai nervoso me deu uma bronca, e disse para mim não ficar andando mais à noite por aquelas bandas. Eu nem perguntei o porquê, eu já sabia a resposta. Perguntei para minha mãe se ela tivera ouvido uns sons estranhos na noite passada. Ela me disse que meu pai havia ouvido uns barulhos de uivos ao longe,
Me perguntou o porquê da pergunta e eu disse que não. Várias pessoas estavam falando sobre isso, e que incrível que pareça, um senhor disse que um lobisomem atacou a chácara dele matando galinhas, machucando seu cachorro e acabando com suas plantações. Minha mãe fez o sinal da cruz, mas não disse uma palavra. Meu pai ficou ali sério e também não disse nada. Perguntei dos meus irmãos. Minha mãe disse que ainda estavam dormindo, que não dormiram direito a noite passada. Bom, aquele dia ocorreu tudo tranquilo, nenhuma novidade, até o final da tarde. A tranquilidade deu espaço a gritos, xingamentos e agressões. A esposa do novo caseiro estava aos gritos nervosa. Aquilo foi acumulando pessoas curiosas. Ela gritava com ele para ele buscar suas filhas, que ele disse estar na casa de sua mãe, mas ela estava muito nervosa, descontrolada. Ela foi para cima do marido e arranhou o braço dele. Ele virou um bicho de bravo. Tentou partir para cima dela com um olhar ameaçador, até um senhor gritar para ele deixar a mulher em paz, senão iria dar um tiro nele. Ele olhou em direção ao velho e disse pro homem que ele, se quisesse o matar, teria que comprar uma arma melhor, que essa merda de espingarda veia não matava nem passarinho. Disse isso e foi se distanciando até que sumiu de vista. Minha mãe se aproximou da sua esposa, que estava no chão aos prantos, e a levantou pedindo que ela se acalmasse. Levou ela até minha casa e fez um chá para ela se acalmar. Ela chorava e soluçava, mas aos poucos foi se acalmando e conversando com minha mãe. Aí ela explicou melhor com mais calma. Disse que fazia uma semana que o seu marido tinha levado as suas filhas para a casa da mãe dele e não buscou, e que ela encontrou com um conhecido da mãe dele, e ao perguntar se as crianças estavam bem, o mesmo disse que as crianças dela não estavam lá na casa da avó não. Então ela retrucou: mas como assim? Ele me disse que estavam lá. Esse senhor deu-lhe de ombros e foi embora. Ela, sem entender, foi questionar o marido, e por esse foi o motivo de toda aquela confusão, que ela de todo jeito queria que ele fosse com ela buscar suas filhas. O mesmo se negou e também não deixou ela ir. Aí os ânimos se esquentaram e a briga foi inevitável. Por fim, ela voltou à sua casa mais calma. Minha mãe disse para ela conversar com calma com seu marido e no dia seguinte, que seria um domingo, que juntos fossem buscar as crianças, e se ele não quisesse ir, que era para ela ir sozinha. Ela raciocinou um pouco e concordou e foi para a sua casa mais tranquilizada. A noite foi chegando. Aquela noite foi um verdadeiro inferno. Começou por volta das 8h30, estávamos assistindo, se eu não me engano, a novela, quando escutamos um trotar igual de um cavalo passando na rua. Aquilo foi em direção à casa da vizinha, bateu no portão dela, derrubou um lado dele. Meus irmãos já iam sair para fora. Meu pai fez eles ficarem onde estavam. E que aquilo não era um cavalo nem boi. Logo aquilo voltou correndo novamente, deu a volta e não sei que jeito pulou em nossa chácara. Aquilo começou a rodear a casa. Dava para ouvir a respiração de cansado. Urrava muito, parecia que queria falar alguma coisa, mas estava engasgado. Ele dava a volta na casa, parava e começava o urro novamente. Era um desespero total dentro de casa. Quanto mais a gente gritava, mais aquilo ficava mais furioso. Começou a bater na porta, nas janelas. Esse inferno durou uns 20 minutos e sumiu correndo novamente para o fundo da chácara. Poucos minutos passou novamente correndo na rua. Passou-se uns minutos e estava tudo em silêncio de novo. Achamos que o pesadelo tinha acabado, mas quando foi por volta das 3 da manhã, aquela criatura voltou, pulou novamente por cima da cerca da nossa chácara. Logo em seguida voltou a pular para dentro da chácara do novo caseiro e sua esposa, e ficou urrando e gritando em volta da casa deles. Ninguém saiu para fora. Até que perto de amanhecer a criatura
pulou o muro novamente e disparou em direção mata adentro. Foram algumas horas de pavor. Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, não nos atrevemos a levantar de onde estávamos, todos juntos e olhar pela janela, até que o dia clareasse e aquela criatura realmente tivesse ido embora. Que noite infernal foi aquela? No domingo eu aproveitei e fui na casa de minha namorada. Não entrei no bar. Meu sogro veio e, sem enrolação, me disse que aquilo que estava no quintal dele, sexta-noite, era um lobisomem. Que ontem sábado, o lobisomem não deu paz a ele, que o bicho por volta das 10 horas, voltou no seu quintal, estava mais feroz, urrava muito, ele acendeu a luz de fora. E foi até o vitral da cozinha e pode ver aquele ser, abaixado a cavar o chão, e que não se incomodou de estar sendo observado dessa vez, que o bicho rosnava igual um porco do mato, rolava na terra, enfiava o focinho e gritava muito. Quando percebeu que estava sendo observado, ele se posicionou em 4 patas em direção à janela, e ficou olhando direto para mim. Ele abria a boca parecendo querer mostrar os enormes dentes. Os olhos daquilo era vermelho feito fogo, muito preto e peludo. Ele ficou naquela posição por uns 20 segundos, e veio caminhando bem devagar, meio desengonçado em minha direção. Chegando um pouco mais próximo, aquilo se levantou e correu. Foi o tempo de eu se afastar da janela. Ele começou a bater nela, quebrou alguns vidros e um insuportável cheiro, igual a cachorro quando rola em carniça, invadiu a casa. Aquilo corria em volta da casa feito um louco, com uma velocidade incrível, se jogava nas portas com tamanha violência que não acredito até agora que elas não se romperam. Arranhava as janelas, urrava, às vezes parava, e dava para ouvir sua respiração, ofegante, meia rouca. Não demorava muito, voltava a correr em volta da casa, e a bater nas portas. Estávamos todos apavorados aqui dentro de casa, sem nenhuma arma para se defender. Acho que ele percebeu que não conseguiria entrar e desistiu, pulou a porteira da frente e subiu ladeira acima. Muitas pessoas na cidade já estavam comentando, falando que aquilo se tratava de um lobisomem. Eu disse para meu sogro que aquele ser também nos atormentou em casa, por volta das 8 e pouco, e que eu desconfiava de alguém que estava virando essa fera. Meu sogro me perguntou de quem eu estaria desconfiado. Fui direto com ele e respondi que era meu vizinho de chácara, o novo caseiro. Meu sogro apenas me olhou ao me ouvir, pensativo, me chamou para irmos ao bar. Aceitei o convite e fomos. Chegando no bar, o assunto não era outro, o maldito lobisomem. Não passou mais que 15 minutos, alguém entrou no bar, e todos de imediato pararam de falar e ficaram olhando fixamente para a porta. Era ele mesmo, o novo caseiro, que tinha recente se mudado com sua família e causado aquela confusão na frente de todos. Estava de camisa preta, manga comprida, de calça, chapéu e descalço. Entrou sem cumprimentar ninguém. Notei que seus pés estavam sujos de barro, parecia ter pisado no brejo. Suas mãos também estavam cheias de terra entre as unhas, e um cheiro estranho, que não chegava a feder, mas era tipo um suor forte. Meu sogro evitou de ficar olhando, reparando ele ou fazer qualquer comentário. Eu fiz o mesmo. Ele foi até o balcão, pediu uma dose de pinga, foi para um canto, e ali ficou bebendo, e o assunto no bar não parava, só se ouvia sobre o maldito lobisomem, o senhor que dia antes teve as galinhas mortas, e o cachorro ferido pelo maldito. Estava acompanhado por um rapaz, que eu não o conhecia até o momento, que depois fiquei sabendo ser um sobrinho dele, que morava em Minas Gerais, que viera passar um tempo ali, com o tio. Esse velho não parava de xingar, disse que à noite esse bicho voltou à casa dele, que pulou o cercado do galinheiro,
e fez uma terrível bagunça por ali, e quando ele saiu para fora com uma espingarda, o maldito já não estava mais dentro do galinheiro, que viu ele já do outro lado, pular do chiqueiro com um leitão pequeno, segurando com a mão. Ele disse que o bicho viu ele, e que parou em pé. Colocou o porco na boca, e abriu os braços, tipo dizendo a ele, pode atirar. Ele com receio de errar-o tiro não atirou, foi se afastando para trás, devagar até que entrou em sua casa. Foi acabar de trancar a porta, um barulho grande de algo se chocando à porta, e escutou, quando o maldito saiu na carreira por dentro do mato. Disse que o barulho na porta foi o porco que o bicho não comeu, matou ele e jogou na sua porta, e disse que naquele dia iria reunir um pessoal e dar fim naquela peste. Nesse momento, o alvoroço tomou conta do bar, todo mundo ficou valente, e começou uma falação sem fim. O único que só escutava e não dizia nada era eu, meu sogro e o caseiro, que ficava só olhando por baixo do chapéu. O caseiro terminou de tomar a pinga e foi se retirando do bar. Quando ele passou em minha direção, ele me olhou dentro dos meus olhos. Eu tive a impressão que os olhos dele estavam meio castanhos escuros, mas foi um olhar que me arrepiou a espinha, senti minhas pernas bambear. Ele não disse uma palavra e foi embora. Não vou mentir, fiquei com tanto medo dele descobrir que eu sabia que ele virava o bicho, ou desconfiava, que saí dali e fui embora para minha casa, sem me despedir de ninguém. No meio do caminho, eu estava passando entre uma moita de bambu, e escutei alguém tossindo e escarrar, e ao mesmo tempo parecia se engasgar. Eu besta resolvi ver o que se tratava aquilo, fui em direção ao bambu, me deparei com a esposa do caseiro, aquela que minha mãe outro dia tinha acalmado. Ela vomitava uma gosma verde, misturada com uns pedaços de carne, e aquilo fedia muito. Perguntei se ela estava bem, ela respondeu que sim, então segui caminho, em direção à minha casa e ela foi me acompanhando, passou direto por sua casa, e me seguiu até a minha casa, e lá ficou conversando com minha mãe. Engraçado que agora ela parecia conhecer minha mãe por muitos anos. Ser a melhor amiga dela, uma pessoa que há 2 dias não dava nem bom dia, de ontem para hoje se tornou a melhor amiga. Por volta das 4 da tarde, uma nova confusão se instalou na casa deles. Ele gritava muito dizendo que ela era a culpada por toda aquela situação, que ela sabia de tudo e era tão culpada quanto ele. A confusão foi tanta que resultou a arranhões e mordidas nele. Ela estava descontrolada, a ponto de puxar e arrancar os cabelos de sua própria cabeça. Como sempre, algumas pessoas foram para pôr um fim naquela bizarra situação, mas não teve outra opção, tiveram que acionar uma viatura policial. A polícia ao chegar tentou acalmar os dois, mas ela estava muito exaltada, não se acalmava, não ouvia ninguém. Os policiais tiveram trabalho para conseguir contê-la. Com o tempo foi o seu marido que contou o ocorrido aos policiais. Em meio a essa confusão toda, viera meu cunhado assustado, dizendo que seu pai queria falar comigo naquele exato momento. Aquele domingo obscuro parecia não ter fim, era uma coisa atrás da outra. Segui meu cunhado. Ao chegar na casa de meu sogro, minha namorada e minha sogra estavam chorando, e meu sogro do lado de fora com uma enxada na mão, foi me puxando ao fundo de sua chácara, e me mostrou algo que até hoje me dá calafrios, e meu sangue ferve de revolta, apenas de lembrar. Vejo toda aquela cena se repetindo em minha memória. Ali onde aquele monstro estava a cavar a terra tinha uma espécie de roupa, e uma sandália rosa, e uma parte coberta com folha de bananeira. Meu sogro puxou a folha, por baixo dela
Tinha um pedaço de perna toda roxa, em estado de decomposição. Alguns bichos já estavam ali devorando. O choque foi tão grande que não suportei e desmaiei. Acordei com minha sogra passando algo em meu nariz. Parecia ser um pesadelo aquilo, mas infelizmente não era. Disse ao meu sogro que tinha que chamar a polícia. Minha sogra concordou e assim foi feito. Os policiais, ao chegarem, foram até o local indicado pelo meu sogro, e ao cavarem um pouco mais, se depararam com a cena mais aterrorizante que já presenciei em toda a minha vida. As duas meninas, filhas do casal de caseiros, estavam ali, mortas. E lhes faltava partes de seus pequenos corpos. Era uma atrocidade, só de imaginar o sofrimento que elas sentiram. Meu sangue ferve. Meus amigos, eu digo a vocês, os policiais choraram. Com a tamanha violência cometida àquelas crianças, foram chegando mais policiais, e pessoas que ficavam do lado de fora, tentando ver o que se passava ali dentro. Chegou um pessoal do IML e da perícia, e retiraram os corpos dali. Nossa, aquilo era de uma natureza, uma barbaridade que só um animal poderia ter feito. Precisei de umas 2 horas para tentar colocar meu estado mental em ordem. Resolvi voltar para casa. Meu cunhado foi comigo. Chegando próximo à minha casa, a confusão tinha terminado. Muitas pessoas na rua conversando indignadas, culpando os pais, o caseiro e sua mulher, que os dois deviam ir presos por homicídio de suas próprias filhas. O povo estava desacreditado daquilo tudo. Se passou o domingo e nada mais aconteceu. Na quarta-feira encontrei meu sogro por acaso ao meio-dia, horário de meu almoço, e ao conversar com ele, o mesmo me disse que aquilo voltou em sua casa e me contou todos os detalhes. Ontem, terça-feira, por volta das 1h da manhã, seu cunhado se levantou para beber água e deu um grito. Levantei correndo assustado e ele estava sentado no chão da cozinha, olhando para a janela. Quando olhei para a janela, aquele monstro estava lá, mexendo na terra desesperado, rolava em cima da terra, gritava, urrava muito. Eu pude ver melhor que a outra vez. Ele não estava nem um pouco preocupado comigo. Aquilo era enorme, maior que um novilho novo, com as partes traseiras muito altas, umas orelhas enormes penduradas, uma pelagem muito escura e tensa. Aquilo babava muito, dava para ver a baba pingando entre umas presas enormes. Ele ficava de 4 igual a um cachorro, ou levantava e ficava em pé igual um homem, jogava a terra pro alto, e se sacudia todo em meio àquela bagunça, gritava e rolava dentro do buraco. Pareciam gritos de dor. O barulho era tremendo e eu ali olhando tudo aquilo, parecia estar em alguma espécie de transe. Logo em seguida escutei um tiro, e depois mais 2. Pelo menos um dos tiros pegou naquilo, que o Rou se jogou no chão e ficou rolando, gritando muito, até se levantar, e sair correndo em pé, mata adentro. Eu fingi que nem escutei e vi nada. Voltamos pro quarto, esperei clarear o dia, aí ia indo agora na casa de um compadre até te encontrar. Sexta-feira, já estava todo mundo sabendo o que aconteceu com as meninas. O caseiro, quando disse à mulher que iria levar as meninas na casa de sua mãe, não levou, ele as abusou e as matou. Eram apenas 2 crianças. O maior mistério estava como ele enterrou no fundo da casa de meu sogro. O caseiro desde o domingo estava preso, e sua esposa foi liberada na segunda-feira. Aquilo mexeu, bagunçou toda a minha mente. Se ele estava preso, se ele era o lobisomem, como que ele se transformou em lobisomem e foi visto na quarta? Estava tudo confuso. Se passou sábado, domingo, e até quinta-feira da outra semana ninguém tinha notícias de sua mulher. Foi quando o dono da chácara veio para saber o que estava se passando com seus caseiros.
ao abrir a porta encontrou ela morta com um sinal de tiro no abdômen. Até hoje tento entender o que realmente aconteceu, se ele era a fera ou se a fera era a sua esposa, que quando transformada perdia a razão e ele tentou a acobertar, ou se os dois eram e ele tinha controle, ou se ele apenas quis proteger sua mulher por a amar. São respostas que busco até o atual momento e pode ser que nunca consiga as respostas que busco. Meus queridos amigos, que relato foi esse? Obrigado a todos que assistiram até o final. Peço que sigam o canal e deixem seu like. Vou ficando por aqui e deixo a todos um forte abraço.